Olá, novamente aqui em nosso canal. Para você que não é inscrito, inscreva-se, aperte no sino para receber as notificações e deixe o like, assim auxiliando na categorização do nosso canal. Hoje, retornando com o Momento Tira Dúvidas e respondendo a uma pergunta: o Espiritismo é uma filosofia e ele é visto na academia como uma filosofia? Pois bem, ser uma filosofia no sentido de o Espiritismo ter uma razão argumentativa, sim, ele é uma filosofia neste sentido. No sentido já acadêmico, aqueles estudiosos da filosofia, né, eu não sou um filósofo acadêmico, minha formação não é esta, mas dentro do que estudamos introdução à filosofia, estudamos filosofia da educação, estudamos filosofia da religião, mas o campo acadêmico, né, não considera, né, o espiritismo uma filosofia, né? Os filósofos, aqueles formados, né, em faculdades, não tem o espiritismo como uma filosofia. Mas como assim? Se o espiritismo, Allan Kardec deixou que ele é uma ciência, uma filosofia de consequências éticas e morais, por que ele não é considerado uma filosofia? Vamos aos fundamentos disso, né? Não é o espiritismo não ser considerado uma filosofia no sentido acadêmico. Primeiro, nós temos que estar abarcando um pouco da história da filosofia, né? Da construção aí do pensamento filosófico, onde nós temos a questão dos pré-socráticos, que alguns colocam que a filosofia pré-socrática ela ainda hoje ela existe, porém se há uma didática para se dizer os filósofos, né, anteriores a Sócrates, né, anteriores ao que se chama aí de uma filosofia moral. Então teríamos aí Tales de Mileto, Anaximênides, Anaximandro, Heráclito de Éfeso, enfim, são diversos nomes, né? Demócrito, Leucipo, que buscavam o quê? Eles saíram da questão de se buscar as respostas, né, em uma cosmogonia, nos mitos cosmogônicos, né, na história dos deuses, para explicar o ser humano, e buscaram perguntar a respeito do princípio das coisas. A busca desses filósofos era a arqueia, né? Um termo grego para um elemento primordial. E isso nós vemos também no Espiritismo, né? Em O Livro dos Espíritos, nós temos no capítulo 2, por exemplo, dos elementos gerais do universo, a pergunta 17, onde Kardec faz o questionamento: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Este questionamento faz com que se dê a ideia de que Kardec está buscando este conhecimento, e os espíritos respondem: não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Na filosofia se coloca que o princípio das coisas nem eu, nem vocês e nem ninguém sabe, e os espíritos estão respondendo. Então você vai perguntar: mas Léo, isso então é filosofia, porque está dentro dessa característica de uma filosofia pré-socrática. Porém, o que se questiona é que a partir de Sócrates, considerado, né, segundo Kardec, está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Sócrates e também o Platão como precursores, né,
cristianismo e do espiritismo. Mas os argumentos aí referem-se ao seguinte: Kardec, ele não traz uma rigidez filosófica, ele se prende aos conceitos de sua época, como o de René Descartes, que, colocava-se a separação, corpo, alma, essa dualidade do ser, e também ele não tinha uma rigidez, ele não havia, ele não colocou, na verdade, ele não colocou diante dos axiomas que ele trouxe, que ele deixou em suas obras, como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Ele diz o axioma, ele cita isto, mas ele não desenvolve isto, ele não pensa a respeito disso, E ele falar, por exemplo, quem pode o mais, pode o menos, ele fica restrito neste campo. Daí se ter, essa problematização no sentido de o espiritismo ser visto como uma filosofia. Alguns colocam como Kardec sendo um filósofo popular, e aí cita-se até nomes muito conhecidos como Jean-Jacques Rousseau, como Voltaire, e que teriam feito filosofia popular, Nietzsche. Entretanto, são nomes em que, ao nós lermos as suas obras, nós vemos uma profundidade filosófica muito mais abrangente do que aquela que Kardec deixa em sua obra. E por mais que se venha até a colocar, então, mas o espiritismo não poderia ser visto como uma filosofia da religião? Não, porque ele já traz em si mesmo conceitos arraigados, já no campo do espiritismo, como a questão: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, é a resposta, causa primária de todas as coisas. Há uma resposta definida, há um conceito definido de que Deus é a inteligência suprema e é a causa primária de todas as coisas. Numa filosofia da religião, haverá de se comparar a elaboração das religiões, e também não se quer, a ideia essencial de Kardec é de não se querer ver ao espiritismo como uma religião. Entretanto, no Brasil ele é assim visto, em grande parte, e uma filosofia da religião também estaria comparando a construção, a elaboração de rituais, do porquê desses rituais, a pergunta: existe Deus? Não cabe, por exemplo, dentro do conceito espírita, essa questão: existe Deus? Porque os espíritos respondem a Kardec que não se pode duvidar disso, e falam para nós olharmos para o nosso desenvolvimento moral. Então, nesse sentido, uma avaliação, uma reflexão filosófica de uma metafísica sobre se há Deus, se existe vida depois da morte, não cabe, colocar o espiritismo como uma filosofia da religião. Lembrem-se que eu estou falando estritamente dentro da segunda parte da pergunta, que é se o espiritismo é considerado filosofia dentro do campo acadêmico. A resposta para isso é não. Não é diante destas questões que estou dizendo. Até porque, quando Kardec mantém uma
uma citação dos axiomas e não os desenvolve, falta a ele, né, a questão de uma reflexão maior, como o próprio Sócrates fazia a partir dessa filosofia chamada filosofia moral. O que é o bem? O que é o mal? Qual o sentido da vida? Né? Por que eu evoluo? Será que há uma involução? Será que se pode retroceder? Então, a partir disto, nós temos reflexões muito mais profundas. E o que se vê muitas vezes no campo, né, ali do movimento espírita em si, é que quando há, né, indivíduos que trazem a se reflexionar filosófico em si mesmo e que começam então a questionar estas respostas, como a pergunta: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Tá, então Deus é a inteligência suprema. Essa inteligência suprema simplesmente uma resposta definitiva, ou isso traduziria, né, para isso que chamamos Deus uma soberania tal que não se poderia jamais questionar as suas leis, né? Não se poderia dar questionamentos, fazer questionamentos sobre isso. Outra questão também quanto a ser a causa primária de todas as coisas. Então, se ele é a causa primária, a resposta para o princípio das coisas se coloca então em Deus. Mas se nós não conhecemos Deus, como podemos verdadeiramente afirmar que se seja Deus a causa primária de todas as coisas? Quando se há reflexões desse tipo, em geral, não digo, né, de um modo total, porque generalizações não são devidas, né, para qualquer setor em que se estiver, né, a trabalhar, se falar sobre um tema. Em geral, essas pessoas são mesmo rechaçadas, né? São mesmo até passam a sofrer preconceito dentro dos agrupamentos espíritas, né? E até se tem uma contradição que se fala assim, mas fulano é muito questionador, muito questionadora, e a gente se pergunta, não é o espírita para ser um ponto de interrogação ambulante? Então, nós podemos, enquanto espíritas, né, fazer filosofia a partir, né, desses conceitos que são trazidos, já que a filosofia ela é o exercício da reflexão sobre a própria reflexão, né? Alguns falam que a filosofia não tem um objeto de estudo, porque é o pensar sobre o próprio pensar. Já outros admitem que o objeto de estudo da filosofia ele existe sim, e que está inserido nas perguntas: de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida, qual o sentido da existência. Que estas questões, né, tornam-se objeto de estudo da filosofia. Enfim, são diversas escolas dentro do campo filosófico, e os filósofos, né, não estão mortos. Há os que estão mortos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, e há aqueles que estão aí vivos, realizando o exercício do pensar. Temos aí o Paulo Giraldelli Júnior, temos o Luiz Felipe Pondé, temos o Mário Sérgio Cortella, né? E outros, né, tantos
que estão realizando esse exercício, que é o exercício do filósofo nos dias de hoje, que é o que? É pensar a sociedade, essa sociedade nossa em crise, essa sociedade nossa em crise econômica, crise existencial, crises em família, enfim, e refletir a respeito disso, buscar nas perguntas feitas também quais as possíveis respostas, quais as possíveis soluções, né, para o momento em que a sociedade está vivendo. A grande praça, a grande ágora, né, o grande espaço do debate filosófico hoje, né, está sendo a mídia, né, a televisão, o cinema, muitos filmes, né, com conteúdos filosóficos, dando margem a muito refletir sobre eles. As redes sociais, né, as mais diversas redes sociais, têm esse espaço para esse debate, né, filosófico, para se pensar as estruturas sociais, a política, a antropologia, a religião, né? Então, penso que diante do que eu coloquei aqui, fique bem explicitado, né, de que o Espiritismo é a filosofia no sentido de que há uma razão argumentativa, há a possibilidade de um pensar, né, argumentativo, e que no campo propriamente de uma filosofia acadêmica, não, ele não é considerado filosofia devido às falhas, né, como as que eu citei anteriormente, né? E espero que este vídeo possa colaborar, né, para refletir a respeito destas questões, dessa problematização em torno do fato de o Espiritismo se colocar e ser colocado como filosofia.